Já vários estudos existem sobre a Igreja de Laodiceia, mas muitas vezes aplicamos a palavra laodiciano principalmente para os adventistas nominais ou adventistas corporativos. Mas a pergunta que hoje pretendemos fazer a todos nós que nos consideramos remanescentes ou adventistas historicistas é também: sou eu um laodiciano? Em certo sentido, todos nós nos consideramos de alguma forma laodicianos. E para isso é fundamental que nós saibamos como sair desse estado, ou que tendências ou posturas temos feito para cairmos no estado ou na reprovação que se faz à Igreja de Laodiceia. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 14 até ao 22. E ao anjo da Igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejamos agora o que a mensageira do Senhor tem-nos a dizer sobre a mensagem à Laodiceia no livro de Testemunhos Seletos, volume 1 e na página 476. A mensagem laodiciana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. Logo por aqui nós devemos estar bem alertas, porque nos diz que a mensagem à Laodiceia é para quem? Para aqueles que professam crer na verdade presente. Alguns de nós têm por hábito dizer que esta mensagem à Laodiceia é só para a corporação adventista. Mas a mensageira do Senhor diz que é para aqueles que dizem professar a verdade presente. E nós, que nos dizemos remanescentes ou historicistas, somos essas pessoas que professamos a verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo o nome, mas faltando-lhe o zelo. Vamos focar-nos agora neste zelo e vamos ver como estes temas se vão interligar. A visão. Em 1857, a irmã White teve uma visão bastante interessante. Em 20 de novembro de 1857, foi mostrado o povo de Deus e viu fortemente sacudido. Alguns com viva fé e agonizantes brados pleiteavam com Deus. O povo de Deus não estava numa situação tranquila. Eles estavam em grande agonia e pediam a intercessão de Deus. Tinham o semblante pálido e assinalado por profunda ansiedade expressiva de suas lutas internas. A mensagem de Laodiceia, na sua última etapa, é para nosso tempo. E para nós que estamos vivendo o tempo de Laodiceia, não vai ser fácil. Vamos ter então uma grande luta interior. Firmeza e grande fervor se exprimiam em seu semblante, enquanto grossas gotas de suor lhe caíam da fronte. De quando em quando, seu rosto resplandecia com o sinal da aprovação de Deus, e de novo sobre ele espousava aquele olhar solene,
fervoroso e ansioso. Anjos maus se aglomeravam em torno deles, circundando-os das trevas, para lhes afastar da vista a Jesus, a fim de que seus olhos fossem atraídos para as trevas que os cercavam, e eles desconfiassem de Deus e contra ele murmurassem. Esta é a missão dos anjos maus neste tempo, meus amados, e é contra nós que eles estão fazendo esta missão, daqueles que estão proclamando a verdade presente para este tempo. Sua única segurança estava em manterem os olhos fitos no alto. Anjos de Deus eram encarregados da guarda de seu povo, e quando a atmosfera intoxicada da parte dos anjos maus era impelida em volta daquelas pessoas ansiosas, os anjos sobre ele agitavam continuamente as asas para afugentar as densas trevas. Vemos então que o povo não se encontrava só. Deus tinha enviado os seus anjos para os ajudar nesta luta, mas a condição era só para aqueles que se encontravam em luta interior. Então só aí é que os anjos os poderiam ajudar. Vi que alguns não participavam dessa obra de súplica intensa. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não resistiam às trevas que os rodeavam e os envolviam qual densa nuvem. Os anjos de Deus deixaram-nos e viu-os apressar-se em auxílio dos que lutavam com todas as energias para resistir aos anjos maus, procurando ajudar-se a si mesmos, invocando perseverantemente a Deus. Se procuramos então que os anjos de Deus nos ajudem, temos que procurar primeiramente ajudar-nos a nós mesmos. Mas os anjos abandonaram os que não se esforçavam por ajudar-se a si mesmos e perdi-os de vista. Enquanto os que oravam prosseguiram em seus clamores fervorosos, um raio de luz, provindo de Jesus, sobre eles incidia de quando em quando, a fim de os encorajar e iluminar-lhes o semblante. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. O que nós acabamos de ver é que existe então uma sacudidura. E foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodicenses. O conselho da testemunha fiel é dado a quem? Aos laodiceanos. E é isso que motiva a sacudidura. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então, no que é que consiste a sacudidura, meus amados? No positivo testemunho da testemunha fiel e verdadeira. E qual é o conselho que deve dar à igreja de Laodiceia? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Mas, após este conselho, o que é que se segue mais? Isto representa-se aqui no versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Temos então aqui também outro conselho, de sermos zelosos e de nos arrependermos. Dentro da mensagem de Laodiceia, gostamos muito da parte que nos fala do ouro, do colírio e das roupas brancas. Mas, por vezes, existe outra mensagem que nos passa despercebido, que é de sermos também zelosos e nos arrependermos. E o testemunho da testemunha fiel diz-nos que esta mensagem que acabamos de ler provoca uma grande sacudidura entre o povo de Deus. E porquê? Porque estes conselhos que Deus dá à sua igreja para este tempo não vão ser aceitos pela maioria. E é precisamente isto que provoca a sacudidura, porque a maioria não vai aceitar. Alguns realmente vão aceitar, exaltar a norma e declarar a positiva verdade.
Se nós lermos a mensagem à Igreja de Laodiceia e o Espírito Santo nos impressiona em desejarmos elevar a norma sempre à altura de Jesus Cristo, amém por isso. Mas sabemos que a maioria se mantém indiferente e não nos causa efeito esta mensagem que é de repreensão pela parte do nosso Salvador. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. O solene testemunho do qual depende o destino da Igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Esse testemunho tem que operar arrependimento profundo, e todos os que de facto o receberem, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Diminuirá o número das pessoas que compunham esse grupo. Alguns, pela sacudidura, foram lançados fora, ficando à beira do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam aos que haviam prezado a vitória e salvação, o bastante, para a suplicar com insistência, não a alcançaram, sendo deixados atrás em trevas. Seu número, porém, foi imediatamente preenchido por outros que aceitavam a verdade e cerravam fileiras. Ainda os anjos maus se lhes aglomeravam em torno, mas sobre eles não tinham poder. Existe aqui um ponto importante que devemos analisar. Já há alguns anos que se levantou o movimento historicista. Em alguns países há vários anos, mas noutros há menos tempo. E vemos que alguns permanecem nesta mensagem original, mas também muitos se esfriam e acabam por abandonar esta preciosa mensagem. Estamos vendo isto, meus irmãos, e não podemos negar as evidências. E a triste notícia é que iremos continuar a ver este abandono de muitos, porque há pessoas que acabam por esfriar e assim permitem então abandonar esta mensagem original adventista. Não estão dispostos a escutarem a testemunha fiel. São aqueles que não estão dispostos também a elevar a norma ao nível do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui entram outras questões mais profundas, tais como estarem conformados com uma religião formalista. E estas são as pessoas que irão sair. E nós já estamos a constatar isto em muitos grupos a nível mundial. Existem mesmo testemunhos de vários irmãos que nos asseguram isto, que muitas pessoas já saíram deste movimento porque não quiseram elevar a norma à altura de Cristo. E não quiseram chamar o pecado pelo seu nome e não quiseram subjugar o seu ego. Quantos de nós temos ouvido que, ao pregarmos esta mensagem, somos demasiadamente fortes, somos demasiadamente excessivos? É isso o que nós constatamos já há alguns anos. Ouvi os que se achavam revestidos da armadura proclamarem a verdade com grande poder. Isso surtiu efeito. Vi os que haviam estado presos, algumas esposas haviam estado presas aos maridos e alguns filhos aos pais. Os sinceros, que haviam sido detidos ou impedidos de ouvirem a verdade, agora dela se apoderavam ansiosamente. O número do povo de Deus ia diminuindo porque a sacudidura lançava muitos para fora, separando o trigo do joio. Mas a mensagem continua a ser dada a todos aqueles que a queiram ouvir. E nós temos que continuar a dar esta mensagem, pois sabemos que ainda muitas almas amam esta verdade, apesar de ainda não a conhecerem, e que não estão dispostos a rebaixar as normas do nosso Senhor Jesus Cristo. Desaparecera todo o temor que tinham dos parentes. Para eles, unicamente a verdade era exaltada. Era-lhes mais querida e preciosa do que a vida. Tinham dela estado famintos e sedentos. Perguntei pela causa dessa grande mudança. Um anjo respondeu: é a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Atos dos Apóstolos 3,19. O alto clamor do terceiro anjo. Quando é, meus irmãos, que pregaremos a mensagem do terceiro anjo com grande poder? Quando tivermos escutado o conselho da testemunha fiel à Igreja de Laodiceia. Vemos aqui neste pequeno diagrama a sacudidura. E vemos que alguns não suportarão este testemunho direto,
que se levantarão contra ele, e isto causa a sacudidura entre o povo de Deus. Esta sacudidura atinge a todos, mornos e quentes. Aqui nem estão incluídos os frios, porque eles estão em aberta rebelião contra Deus. Este movimento é composto então de mornos e quentes. Como já vimos, a sacudidura é o conselho da testemunha fiel que está a elevar a norma. Meus irmãos, não baixemos a norma como muitos fazem. É aqui onde muitos falham. Muitos de nós temos receio de pregar às igrejas as normas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque acreditamos que são demasiadamente elevadas, ou também achamos que os nossos grupos serão sacudidos e que alguns não aceitarão esta mensagem. Isto é muito claro, meus queridos amigos e irmãos. Quando muitas vezes falamos de assuntos que tocam os pecados acariciados de alguns de nós, isso provoca mal-estar, provoca desconforto. Mas para que a obra prossiga, temos que dar a mensagem direta, a mensagem da testemunha fiel. E mesmo muitos irmãos de experiência, muitos de nós que já temos bastante experiência, somos também sacudidos. E uma coisa, estejamos certos, é que continuaremos sempre a ser sacudidos. Quando pregamos também esta mensagem para outros irmãos, também os iremos sacudir, porque esta é a mensagem da testemunha fiel. Mas não devemos ter receio. Devemos sempre manter a norma e pregar e viver aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem pedido. À medida que os mornos vão saindo, ficam as pessoas que mostraram arrependimento, obediência e purificação. E com esta purificação, esta será a igreja que irá proclamar o alto clamor. A mensagem à igreja de Laodiceia é de arrependimento. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente, e a razão porque não realizou uma obra muito maior é a dureza do coração. Mas Deus deu à mensagem tempo para realizar sua obra. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo excluem a Jesus. Essa terrível mensagem fará sua obra. Quando foi primeiramente apresentada, e esta mensagem foi primeiramente apresentada em 1857, como já tínhamos visto, e conduziu a um íntimo exame do coração. E isto é o que nós hoje devemos continuar a ver, meus irmãos. Devemos fazer um exame de consciência. Estarei eu a reter algum pecado que continue a magoar o meu Salvador? E permitiremos então que a Igreja não seja purificada por algo que esteja no meu coração? Queremos continuar a arrastar os nossos pecados, a iludir-nos de que quando vier o alto clamor, então deixaremos todas aquelas coisas que são uma maldição diante de Deus? Os pecados foram confessados e em todos os lugares o povo de Deus foi sacudido. Quase todos creram que essa mensagem concluiria o alto clamor do terceiro anjo. Mas, como o povo não viu a poderosa obra concluída em um curto espaço de tempo, muitos perderam o efeito da mensagem. Quantas pessoas não têm vindo para este movimento e desejam que Cristo venha brevemente e começaram a proclamar a verdade do Evangelho? Começaram depois a dizer que, mais tarde, aliás, que o seu Senhor tarde viria. Muitas vezes desejamos que Jesus venha rapidamente, mas alguns começam a dizer que esta mensagem já está a ser proclamada há mais de 160 anos e Jesus ainda não veio. Mas como o Senhor não vem ainda, eles vão arrefecendo na fé e se vão tornando mornos. Vi que essa mensagem não poderia cumprir seu cumprimento em uns poucos meses. Ela estava destinada a despertar o povo de Deus, a denunciar-lhes a apostasia e levá-los a um zeloso arrependimento, a fim de que muitos pudessem ser favorecidos com a presença de Jesus e estarem preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Como esta mensagem atingiu o coração,
levou o povo à profunda humilhação diante de Deus. Os anjos foram enviados de todas as direções a fim de preparar os descrentes para receberem a verdade. Existem então anjos vindos do céu que estão esperando para que nós pregamos esta mensagem, meus irmãos. A causa de Deus começou a crescer e seu povo estava ciente da sua posição. Se o conselho da testemunha verdadeira houvesse sido totalmente atendido, Deus teria atuado através de seu povo com grande poder. Entretanto, os esforços feitos desde que a mensagem começou a ser dada foram abençoados por Deus e muitas pessoas foram conduzidas do erro e trevas à alegria da verdade. A obra não é feita como nós desejamos, mas como o Senhor deseja que seja realizada, com o poder da chuva seródia caindo sobre nós, mas isso ocorre somente quando escutamos o conselho da testemunha fiel, que nos induz ao arrependimento. Não deve prevalecer a nossa opinião, o que nós achamos, o que nós pensamos. A norma que deve prevalecer é a do nosso Senhor Jesus Cristo, e não a nossa opinião, aquilo que nós pensamos que deve ser. Devemos unicamente ser regidos pela palavra de Deus e não pela opinião humana. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê zeloso, pois, e arrepende. O que é que significa eu repreendo e castigo? Vamos continuar a ler o que nos diz a mensageira do Senhor. Deus provará seu povo. Jesus lida com eles pacientemente e não os vomita da boca em um momento. Disse o anjo: Deus está pesando seu povo. Se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunham, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. Por isso, ele não nos vomita logo da sua boca. Ele permite ver com o tempo se nós desenvolvermos o nosso caráter. Muitos agiam segundo os sentimentos, não por princípios e pela fé, e esta solene e terrível mensagem os sacudiu. Deus está provando o nosso caráter, porque muitas pessoas se têm juntado a este movimento, mas uniram-se pela emoção, pelos seus sentimentos, e essa emoção acaba por desvanecer, e por isso acabam abandonando o movimento. A mensagem à Igreja de Laodiceia é uma mensagem de perseverança e, por sua vez, de arrependimento às normas que o nosso Senhor Jesus impôs. Atuou sobre os seus sentimentos e despertou-lhe os temores, mas não realizou a obra que Deus designara que fizesse. Deus leu o coração, para que seu povo não se engane enquanto a si mesmo. Ele lhes dá tempo para que passe a emoção e então os prova para ver se obedecem ao conselho da testemunha verdadeira. Deus faz então a prova de caráter quando a emoção e o sentimento terminam. É aqui onde vemos muitos abandonarem a mensagem. Quando termina o sentimentalismo, é vê-los abandonarem a mensagem da testemunha fiel. Não gostam de trabalhar, não gostam de se comprometer com responsabilidades, não gostam de ser chamados à atenção, não gostam de fazer a obra missionária, não pretendem elevar as normas na sua própria vida. Não basta dizermos que somos o sustento próprio e que somos historicistas. Infelizmente, dentro do sustento próprio, também existem muitos laodiceanos. Somos nós um deles? A obra do sustento próprio está atualmente a ser bastante sacudida. Vamos nós permanecer firmes na mensagem da testemunha fiel e verdadeira, ou vamos ser sacudidos e ficarmos entre os mornos que são vomitados da boca do Senhor? Deus conduz avante seu povo, passo a passo. E isto ocorre semanalmente, meus queridos irmãos, a forma como Deus está a conduzir o seu povo. E vejamos agora o que nos continua a dizer o texto. Leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Como é que então nós vamos saber que estamos a seguir o nosso Mestre? É quando Deus nos coloca em diferentes situações de prova.
É quando nós saímos da nossa área de conforto, quando somos confrontados com provas, situações em que nós não desejamos estar, em situações em que é necessário que nós vejamos como vai ser desenvolvido o nosso caráter. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto mais adiante, o coração é experimentado e provado um pouco mais de perto. Como vemos aqui, vamos então sendo sempre provados. Se passamos nas primeiras provas, outras irão suceder. Por exemplo, somos impulsionados a pregar em pequenos grupos. Depois somos chamados a pregar porta a porta. E depois a grandes públicos. E possivelmente, até se necessário for, sairmos do nosso país para pregarmos em terras estrangeiras. E isto é apenas um exemplo. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrito a esta incisiva obra, isto os deve convencer de que têm alguma coisa a fazer a fim de vencer, uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor. Se porventura não gostamos de desempenhar outras atividades pelas quais não estamos acostumados, devemos ter um espírito voluntário para isso. Quando temos algum sentimento de bloqueio que nos impede de desempenhar outras funções para as quais até estamos capacitados para as fazer, devemos pedir ao Senhor sabedoria e ajuda e dizer-lhe que não gostamos realmente destes novos desafios, mas desejamos fazer a sua vontade e continuar a desenvolver o nosso caráter com aquelas atividades que não nos sentimos cómodos. Disse o anjo: Deus atuará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí têm eles a oportunidade de ver o que, em seu coração, está excluindo a Jesus. Por vezes vemos certos irmãos que sabem que se devem rebatizar, pois a mensagem que primeiramente receberam foi uma mensagem adulterada na Corporação Adventista. E então fazemos um apelo para que eles se rebatizem na mensagem adventista original e historicista. Mas alguns nos dizem: eu não vou rebatizar-me enquanto todo o meu grupo que presido também se decida por isso. E então vão adiando o seu rebatismo. Infelizmente, são desculpas que estes irmãos apresentam para não se comprometerem completamente com o Senhor. Mas também é preferível não o fazerem, este rebatismo, quando, no fim de contas, nem sequer entendem a solenidade do ato. Mas o seu exemplo é péssimo para o grupo que presidem. E vejam como termina esta frase da mensageira do Senhor. Prezam alguma coisa mais do que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues aos seus ídolos. E o que é que nos diz o Senhor em relação a estas pessoas? Deixem-nos, Oséias 4,17, e eles passarão adiante à sua obra, deixando esses, com seus pecaminosos traços, não subjugados ao comando dos anjos maus. Os que se satisfazem em todos os pontos e resistem a toda a prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva seródia, estando assim aptos para a transladação. O desejo que devemos ter é que Deus possa provar o nosso caráter. Só através das provas podemos crescer em graça e em sabedoria. Só através das provas podemos ter uma noção de quão necessitados estamos de reforma, ainda que certos traços de caráter se encontrem ocultos. Devemos implorar ao Senhor que não nos abandone e que prove a nossa fé. Em todas as idades, jovens e idosos, Deus o está provando agora.
vocês estão decidindo o seu destino eterno. Seu orgulho e amor às modas do mundo, sua conversação vazia e insensata, seu egoísmo, estão todos postos na balança e o peso do mal está temerariamente contra vós. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Vi que o Senhor estava afiando sua espada no céu para abatê-los. Oxalá todo o morno professa adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Não podem enganar a Deus. Diz a testemunha verdadeira: eu sei as tuas obras. Apocalipse 2, 2 e 3, 15. O terceiro anjo está, passo a passo, guiando um povo cada vez mais para cima. A cada passo eles serão provados. E continuaremos a ser provados, meus irmãos. Já entendemos no contexto geral o que consiste o chamado da testemunha fiel à Igreja de Laodiceia, que é o arrependimento e a renovação do nosso caráter. Mas também é importante pedirmos a Deus que prove o nosso caráter. Doação. O plano de doação sistemática agrada a Deus. Foram-me apontados os dias dos apóstolos e vi que Deus introduzira o seu plano pela descida do Espírito Santo e que, pelo dom de profecia, aconselharia seu povo com respeito ao método de doação. Todos tomavam parte desta obra de repartir as coisas temporais com aqueles que lhes ministravam as coisas espirituais. Também foram ensinados de que as viúvas e os órfãos lhes requeriam a caridade. Quantos de nós temos ajudado as viúvas e os órfãos e os necessitados? Certamente muitos de nós temos esquecido este importante ponto. A religião pura e imaculada é definida: e visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1,27. Muitos achamos que este ponto não é importante, mas só devemos então pregar e não necessitar de visitar estes necessitados. Vi que isso não era meramente simpatizar com eles em sua aflição através de palavras confortadoras, mas ajudá-los, se necessário, com nossos meios. Rapazes e moças a quem Deus tem dado saúde podem receber grandes bênçãos ao ajudarem as viúvas e os órfãos em suas tribulações. Vi que Deus exige dos jovens maior sacrifício pelo bem dos outros. Ele exige deles muito do que estão dispostos a dar. Se mantiverem incontaminados do mundo, se abandonarem as modas e reservarem aquilo que os amantes dos prazeres despendem em artigos inúteis para atender o orgulho e dá-lo aos aflitos e sustentarem a causa, eles terão a aprovação daquele que disse: eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2,17. Ajudemos então os necessitados nestas provas que eles têm, para também provarmos o nosso caráter. Como Judas fez dos pobres um pretexto para o seu egoísmo, assim professos cristãos cujo coração é cobiçoso procurarão ocultar seu egoísmo sob uma consciência fingida. Eles temem que, adotando a adoção sistemática, estamos nos tornando como as igrejas nominais. Esta é uma prova, e é uma prova que testa o nosso bolso. E aqui podemos ver se somos ou não cobiçosos. E muitos acham que, ao estarmos a dar para os órfãos e as viúvas, estamos a desperdiçar recursos que poderiam ser empregues de outra forma. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6,3. Parecem possuir o consciencioso desejo de seguir exatamente a Bíblia, como eles a entendem acerca deste assunto,
mas negligenciam completamente a clara admoestação de Cristo. Vendei o que tendes e dai esmolas. Lucas 12, 33. A cobiça. Hoje, o pecado predominante da Igreja, qual é? É a cobiça. Deus se desagrada com seu povo por seu egoísmo. Seus servos têm dispensado tempo e energias para levar-lhes a palavra da vida, mas muitos têm demonstrado por seus atos que a consideram de pouco valor. Com quem então são cobiçosos e manifestam o seu egoísmo? Com os servos de Deus. Esta é uma condição morna da Igreja de Laodiceia. Se podem ajudar o servo de Deus de um jeito ou de outro, algumas vezes o fazem. Frequentemente, porém, deixam que se vá sem fazer quase nada por ele. Se empregam um operário diarista, precisam pagar-lhe o salário devido. Contudo, não procedem assim com o servo do Senhor. Ele trabalha por eles em palavra e doutrina, suporta pesadas cargas do trabalho sobre si, pacientemente lhes mostra, pela palavra de Deus, os perigosos erros que prejudicam o ser humano. Destaca a necessidade de arrancar sem demora as ervas daninhas que sufocam a boa semente. Retira do tesouro da palavra coisas velhas e novas para alimentar o rebanho. Todos reconhecem terem sido beneficiados, mas a venenosa planta da cobiça está tão arraigada que eles permitem ao servo de Deus ir embora sem prover-lhe as coisas temporais. Prezam seu exaustivo trabalho tanto quanto seus atos o demonstram. Diz a testemunha verdadeira: eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2,19. Este é um ponto que é controverso quando é pregado. Existem irmãos que, apesar de estarem na obra de sustento próprio, podem ter algumas necessidades de serem ajudados para dedicarem à pregação do Evangelho. Mas devido ao egoísmo de muitos de nós, esses irmãos passam necessidades e privações. E por vezes alguns têm que se retirar do campo de trabalho por não terem mais recursos para sustentarem a si e a sua família. E isto não deve ser assim. Atenção que não desejo aqui que as minhas palavras sejam mal interpretadas. Eu não estou aqui a solicitar ajuda financeira para pregar a palavra de Deus. Nunca o fiz e, pela graça de Deus, vivo com uma pequena aposentadoria de invalidez que supra as necessidades da minha família e também as necessidades que temos com o nosso ministério. Mas estou-me a referir aqui a outros que, por falta de recursos, ficam muito limitados para proclamar a mensagem dos 3 anjos, ou também de terem alguns recursos para poderem fazer a obra de publicações. Devemos preocupar-nos com os nossos obreiros. Se porventura não o fazemos, é porque somos cobiçosos e egoístas. Devemos rever os nossos conceitos, meus irmãos, não para que tenhamos assalariados na obra, pois essa não é a obra de sustento próprio, mas para velarmos por aqueles que dispuseram no seu coração pregarem a mensagem e a possam fazer cumprindo as suas necessidades básicas. Estamos aqui a falar das necessidades básicas, que nada têm a ver com as mordomias que existem na obra corporativa, onde existe um bom salário, um bom carro, boas ajudas de custo, etc. Estamos aqui a falar de ajudas elementares para obreiros de sustento próprio, pois estes mesmos obreiros não possuem um salário fixo e muito menos boas ajudas de custo. Devem ter apenas, quando necessário, uma alavanca, uma ajuda para poder suprir algumas necessidades básicas, quando necessário e não como regra. Mas com isto não estamos a querer dizer que devemos ajudar tudo e todos, porque infelizmente alguns que se dizem de sustento próprio querem se aproveitar dos recursos dos irmãos para viverem deles, sem pregar o verdadeiro Evangelho e sem terem uma vida exemplar. Por isso é necessário, com a ajuda de Deus, sabermos a quem realmente ajudamos. Vi que os servos de Deus não estão colocados além do alcance das tentações de Satanás. Com frequência são eles terrivelmente assediados pelo inimigo e têm uma árdua batalha a ferir. Se pudessem ser liberados de sua comissão, alegremente trabalhariam com as próprias mãos. Seu trabalho é requerido por seus irmãos, mas quando eles o veem considerado tão levianamente,
ficam deprimidos. É verdade que eles olham para a sua recompensa final e isso os sustém, mas suas famílias precisam de alimento e roupas. Seu tempo pertence à Igreja de Deus e, portanto, não está à sua disposição. Eles sacrificam o convívio com suas famílias para beneficiar a outros e ainda alguns beneficiários de seu trabalho pastoral são indiferentes às suas necessidades. Vi que é uma injustiça deixá-los seguir o caminho e frustrá-los. Meus irmãos, temos que nos reeducar como povo de Deus. E isso também será uma prova para nós. Temos que zelar pelos nossos obreiros, para que possam ter o básico para poderem suprir as suas necessidades e que possam continuar a levar avante a pregação. Eles pensam estar aprovados por Deus quando Ele despreza o seu egoísmo. Esses egoístas não apenas serão chamados a dar contas a Deus pelo uso que fizeram do dinheiro do Senhor, mas toda a depressão e mágoas que causaram aos escolhidos servos de Deus e que debilitaram os seus esforços serão debitados na conta desses mordomos infiéis. Esta é uma mensagem dura à Igreja de Laodiceia, porque nós fomos chamados para pregar e muitos aceitaram esse chamado e entregaram as suas vidas a Deus, mas muitos se têm visto em agonia por não terem os recursos necessários para suprir as suas necessidades mais elementares. E como igreja, muitas vezes temos sido egoístas. E esta mensagem já devia estar a ser dada há muito tempo nos vários ministérios de sustento próprio. Espero que o nosso coração esteja disposto a escutar o conselho da testemunha fiel, a fim do nosso coração não se tornar egoísta para com aqueles que necessitam de necessidades básicas. Aqui não estamos a falar de apenas dos pregadores, mas também de médicos missionários, de todos aqueles que estão a meio tempo e aqueles que necessitam de recursos também para fazer a obra de publicações. É necessário recursos, meus irmãos, para se comprarem impressoras, guilhotinas, prensas, papel, tinta, para que os livros e folhetos possam realmente dar a verdade presente através da página impressa e para que os colportores possam sair e vender livros e oferecer folhetos. Mas tudo isto, meus amados, só se consegue com recursos financeiros. A obra de colportagem é um excelente meio da obra do sustento próprio, porque se financia a si mesmo. Mas para que ela tenha uma base, são necessários primeiro recursos para se imprimir literatura e só depois ela ser vendida. Vemos vários distribuírem livros gratuitamente, tais como O Grande Conflito e outros. Mas se oferecermos tudo, os recursos rapidamente escoam. Não conhecemos uma passagem sequer do Espírito de Profecia que diga que os livros devem ser todos oferecidos, tais como Os Grandes Conflitos. A maioria das pessoas que recebem estes livros gratuitamente nem sequer os abre. Apenas os aceitam por questão de educação, mas assim que aqueles que oferecem voltam as costas, estes livros são colocados no lixo. E porquê? Porque essas pessoas realmente não estão interessadas na literatura que estão a receber. Quando um livro é comprado ou oferecido com critério e cuidado, esse mesmo livro recebe atenção especial daquele que o recebe. Se desejarmos distribuir literatura massivamente, podemos fazê-lo de forma muito mais económica, como, por exemplo, imprimirmos pequenos folhetos com a mensagem dos 3 anjos, a mensagem da saúde, e fazermos um apelo nessa literatura para que as pessoas que estão interessadas neste assunto nos contactem. E aí sim, podemos então depois falar-lhes do livro O Grande Conflito e outros livros também sobre a saúde. Temos que ser criteriosos, meus amados, na forma como gastamos os recursos do Senhor e não desbaratar o seu dinheiro ao oferecer livros que a esmagadora maioria os vai colocar no lixo. E isto falamos por experiência própria. Não nos esqueçamos que os recursos não são inesgotáveis e somos responsáveis da forma como os administramos. Não esqueça de pregar sobre. E o que é que devemos então pregar? O positivo versus o negativo. Seria ótimo se cada líder sentisse a inviolabilidade do seu ofício e a santidade de sua obra e mostrasse a coragem revelada por Elias. Como mensageiros divinamente indicados, os pastores estão em posição de grave responsabilidade. Eles devem redarguir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Segundo a Timóteo 4.2.
Em lugar de Cristo, devem eles trabalhar como dispenseiros dos mistérios do céu, encorajando o obediente e advertindo o desobediente. Devemos então pregar com longanimidade e pregarmos a sã doutrina. Existem obreiros que são impacientes, que desejam mudanças imediatas, mas aqui diz-nos que temos que ser pacientes, porque também o nosso Senhor Jesus Cristo foi paciente e devemos seguir o seu exemplo. Muitos de nós achamos que os irmãos não entendem, que são lentos em entender a mensagem, mas não nos esqueçamos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi paciente e nós também devemos praticar esta paciência sem realmente rebaixarmos as normas. Os pastores que pregam a verdade presente não devem negligenciar a solene mensagem dirigida aos laodiceanos. Devemos repreender os pecados de caráter, os defeitos de caráter, aliás, que não estejam de acordo com o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos de nós, por vezes, não queremos falar destas situações, porque também nos acomodamos com certos defeitos de caráter que possuímos. Mas devemos pregar sobre todos os pontos de caráter que nos desacreditam e termos como norma o caráter de Jesus. Focarmos a nossa pregação também na temperança, na paciência, na virtude. O testemunho da testemunha verdadeira não é uma suave mensagem. O Senhor não lhes diz: estás mais ou menos bem, tens sofrido castigos e reprovações que nunca merecestes. Tens ficado desnecessariamente desanimado pela severidade. Não és culpado das injustiças e pecados, porque tens sido reprovado. Esta mensagem da testemunha verdadeira, como podemos constatar aqui, não é uma mensagem suave, mas uma mensagem de reprovação. E a maioria de nós não gosta de ser repreendido. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos irá exortar a alcançarmos a sua norma, porque está disposto a nos comunicar a sua justiça, a justiça de Cristo. Alguns ministros escolhem para os seus sermões temas que agradam ao povo e não ofendem ninguém. Esta frase aqui aplicamos a muitos ministros da Corporação Adventista, mas será que também não a podemos aplicar a nós no sustento próprio? Alguns de nós, será que não estamos pregando sermões para agradar ao nosso povo e não pretendemos tocar em certos pontos que são necessários a fim de não ofendermos ninguém? Agora, não esqueçamos uma coisa, meus irmãos, que a mensagem à igreja de Laodiceia é uma mensagem que vai contra a nossa consciência. É uma mensagem que, de uma forma geral, é incómoda e não gostamos de pregar. Isso é evitar a cruz de Cristo. Vemos um homem egoísta, outro controlado pelo orgulho ou paixão, outro roubando a Deus nos dízimos e ofertas, e outro duvidando e descrendo. Não deixes que esses enganados permaneçam cegos pelo inimigo no que diz respeito à sua própria posição espiritual. O pecado tem que ser chamado pelo seu nome, meus irmãos. Temos que pregar contra o pecado e não contra a pessoa em si. Para cada um deles há uma mensagem especial na palavra de Deus. Orai por sabedoria, para que possais apresentar as instruções dessa palavra sagrada de tal maneira que eles possam ver em que ponto o seu caráter é defeituoso e o que é exigido deles para se amoldarem ao verdadeiro padrão. Conquistai sua confiança e afeição. Levai a verdade, tal como ela é em Jesus, ao coração deles, pois não há outro poder que possa manter a alma firme. Especulações. Este é um dos perigos mais perniciosos para a mensagem de Laodiceia, pois o que vemos hoje no mundo adventista são especulações doutrinárias. O perigo de ideias especulativas. Há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isto sempre diante do povo e levá-los a antecipar um tempo de angústia. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Isto, porém, não é verdade presente a levar às igrejas. Será o resultado de recusar a verdade apresentada. Nós temos que pregar a verdade em todas as suas formas. E esta mensagem sacudirá as igrejas e sacudirá as pessoas.
Os ministros não devem supor que têm algumas maravilhosas ideias avançadas e, a menos que todos as recebam, serão sacudidos fora e surgirá um povo para ir avante e acima à vitória. O objetivo de Satanás cumpre-se tão certamente quando homens vão na dianteira de Cristo e fazem obra que ele nunca lhes confiou, como quando permanecem no estado laodiceano, morno, julgando-se rico e enriquecido de bens, sem de nada necessitar. Ambas as classes são igualmente pedras de tropeço. Quando nós achamos que já atingimos uma certa norma de conhecimento da palavra de Deus, podemos ter um grave problema laodiceano. Mas o que mais nos encanta na palavra de Deus é que podemos ler vez após vez e sempre encontraremos algo novo e encantador. A palavra de Deus é extremamente profunda, mas existem muitos entre nós, muitos irmãos que dizem que tudo isto já eles conhecem e então não estão interessados em escutar estas mensagens porque dizem que já conhecem o assunto da justificação pela fé, já conhecem sobre a lei, sobre o caráter, sobre a reforma da saúde, etc. E assim não querem continuar a escutar. E porquê? Porque se consideram ricos. E este é o problema de podermos cair na condição laodiceana. Podemos ter muito conhecimento, mas esse conhecimento pode não nos levar ao arrependimento. Há algumas pessoas zelosas que visam e põem toda a energia em busca de originalidade, têm cometido sério erro em procurar arranjar algo de sensacional, maravilhoso, fascinante aos olhos do povo, alguma coisa que pensam que os outros não compreendem. Muitas vezes, porém, eles próprios não sabem de que falam. O que mais vemos atualmente no mundo adventista é precisamente isto. Vermos pregadores que desejam ser tão originais que entram dentro do campo especulativo, do campo sensacionalista. Querem ter a última notícia, a notícia mais bombástica para dar ao povo. E isto não é mais nem menos do que chamarem a atenção para si mesmos e não levar as pessoas à sã doutrina e aos pés de Cristo. Mas, infelizmente, muitos também gostam de ouvir pregações que os cite. E assim, estes pregadores especulativos têm sempre uma grande audiência, não de pessoas que amam a verdade e a sã doutrina, mas de algo que os cite e emocione. Mas, meus amados, nós temos que pregar a verdade do Evangelho na sua simplicidade. Continuemos a ler o resto deste texto. Especulam com a palavra de Deus, adiantando ideias que não oferecem um mínimo de proveito a eles próprios ou às igrejas. Por isso, os nossos temas têm que ser temas para edificar a Igreja do Senhor. Devem ser temas de advertência, de repreensão e de arrependimento. É certo que temos que recolher informações dos tempos em que estamos a viver, mas o ponto principal deve ser a edificação da Igreja daquilo que ela necessita. Podem, no momento, excitar a imaginação. Há, no entanto, uma reação, e essas mesmas ideias tornam-se obstáculo. A fé é confundida com a fantasia e seus pontos de vista podem inclinar a mente na direção errada. Sejam as claras e simples declarações da palavra de Deus alimento para o espírito. Esta especulação sobre ideias que não se acham claramente apresentadas aí é coisa perigosa. Nós não devemos abrir a palavra de Deus para encontrarmos algo que apoie as nossas ideias, para encontrarmos aquilo que desejamos, mas para que seja a palavra de Deus a falar a nós mesmos. O perigo que ameaça nossas igrejas é que coisas novas e estranhas serão introduzidas, coisas que confundem a mente do povo e não lhes dão forças, no próprio tempo em que eles mais delas necessitam nas coisas espirituais. É necessário claro discernimento para que coisas novas e estranhas não venham a ser colocadas no lado da verdade como parte do peso da mensagem a ser dada neste tempo. As mesmas mensagens que temos estado a anunciar ao mundo devem ser salientadas.
O que é que deve então se pregar, meus irmãos? A mesma mensagem. A mesma mensagem que pregavam os pioneiros adventistas. A mensagem que contém os 7 pilares da nossa fé. E não o sensacionalismo que a maioria hoje prega. Que a lei dominical vai sair no mês e no ano tal, que haverão 3 anos e meio de perseguição no futuro, que Jesus voltará no ano tal e daí por diante. Novas teorias. A sedução das teorias novas. Todos os aspectos de fanatismo e teorias erróneas que pretendem ser a verdade serão introduzidos entre o povo remanescente de Deus. Estas coisas encherão mentes de sentimentos erróneos que não têm parte com a verdade para este tempo. Qualquer homem que suponha que na energia das resoluções planejadas por ele próprio, em sua força intelectual unida com ciência ou pseudoconhecimento, ele pode iniciar uma obra que haja de conquistar o mundo, encontrar-se-á a jazer entre as ruínas de suas próprias especulações e compreenderá plenamente porque ali se encontra. E hoje vemos uns pregarem que as mulheres têm que usar véu, os homens têm que deixar a barba comprida, outros que temos que voltar a celebrar as festas judaicas, outros agora inventaram que a Terra é plana. Temos também aqueles que dizem que temos que celebrar o sábado lunar, outros a dizerem que Jesus foi gerado e não é divino e que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade, mas o próprio Cristo. Outros que dizem que não podemos pronunciar o nome de Jesus senão da forma como é dita em hebraico. O que não nos falta, meus queridos irmãos, são mentes especulativas e desequilibradas que estão a fazer o trabalho das forças das trevas. Ministros. Temos estado a ver como a mensagem de Laodiceia se aplica a muitos pontos. Estamos apenas a ver os principais por questões de tempo. Aos homens a quem Deus pretende que ocupem posições de responsabilidade, Ele revela, misericordiosamente, os ocultos defeitos que têm, a fim de se olharem interiormente e examinarem com olhos críticos as complicadas emoções e atitudes do próprio coração, verificando o que está errado. Poderão, assim, modificar sua disposição e aperfeiçoar suas maneiras. Devemos, então, ser bastante cautelosos com a nossa maneira de nos exprimirmos e devemos ter muito tato ao contactar com as almas. As nossas palavras devem ser medidas e não servir para golpearmos aqueles que necessitam de repreensão, mas ao mesmo tempo serem palavras de ânimo e de ajuda. Era assim que Jesus pregava, com tato nas palavras. Em sua providência, o Senhor leva os homens a situações em que lhes possa provar a força moral e revelar os motivos de suas ações, de maneira que desenvolvam o que é correto em si mesmos e afastem de si o que é errado. É a vontade de Deus que seus servos se familiarizem com o mecanismo moral do próprio coração. Para fazer isso, permite frequentemente que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Todos os obreiros serão provados em todos os campos de suas ações e o seu caráter será aprovado. A purificação do povo de Deus não pode ser efetuada sem que eles sofram. Deus permite que o fogo da aflição lhes consuma a escória para separar o imprestável do que é valioso, a fim de que o metal puro possa brilhar. Passa-nos de uma a outra fornalha, provando nosso verdadeiro valor. Se não podemos suportar essas provas, que faremos no tempo de angústia? Se a prosperidade ou a adversidade descobre falsidade, o orgulho ou o egoísmo em nosso coração, que faremos nós quando Deus provar a obra de todo o homem como pelo fogo e puser a descoberto os segredos de todos os corações? A graça genuína está disposta a ser provada. Se relutamos em ser esquadrinhados pelo Senhor,
Nossa condição é realmente séria. A divina obra de refinar e purificar precisa ir avante até que seus servos estejam tão humilhados, tão mortos para o próprio eu, que, ao serem chamados para serviço ativo, tenham em vista unicamente a glória de Deus. Então ele lhes aceitará os esforços. Eles não agirão imprudentemente por impulso, não se precipitarão, pondo em risco a causa do Senhor, sendo escravos de tentações e paixões, seguindo a própria mente carnal incendiada por Satanás. Oh, quão terrível é ser a causa de Deus manchada pela vontade perversa do homem e seu temperamento não subjugado. Quanto sofrimento traz ele sobre si por seguir as obstinadas paixões que o dominam. Deus muitas vezes abate o homem até ao pó, aumentando a pressão até que a perfeita humildade e a transformação do caráter o ponham em harmonia com Cristo e o Espírito do céu e tenha a vitória sobre si mesmo. Até aqui já abordámos alguns temas como, por exemplo, o arrependimento, a compreensão, a economia, cobiça, o que se deve pregar, especulações, novas teorias, ministros. E agora vamos também entrar noutro ponto que devemos cuidar. Famílias mornas na Igreja de Laodiceia. Os pais devem procurar interessar os filhos no estudo da fisiologia. Há entre os jovens bem poucos que têm conhecimentos positivos acerca dos mistérios da vida. O estudo do admirável organismo humano, a relação e dependência de suas partes complicadas, é assunto em que muitos pais pouco se interessam. Não compreendem eles a influência do corpo sobre a mente ou da mente sobre o corpo. Ninharias desnecessárias lhes ocupam a atenção e então alegam falta de tempo como desculpa para não adquirir os conhecimentos necessários para os habilitar devidamente a instruir os filhos. Se todos adquirissem conhecimentos sobre este assunto e se compenetrassem da importância de pô-los em prática, veríamos um melhor estado de coisas. Pais, ensinai vossos filhos a raciocinarem da causa para o efeito. Mostrai-lhes que, se violarem as leis de saúde, terão que pagar com sofrimento essa culpa. Mostrai-lhes que a negligência no tocante à saúde física tende à negligência moral. Vossos filhos requerem cuidado paciente e fiel. Como deve ser a educação também? Paciente. Mas não são só os ministros que devem ser pacientes, mas os pais também devem ser pacientes na sua educação. Não vos basta alimentar e vesti-los. Deveis buscar também desenvolver-lhes as faculdades mentais e encher-lhes o coração de princípios retos. Mas quantas vezes se perdem de vista a beleza de caráter e a amabilidade de gênio, no ansioso desejo de aparência exterior? Quantos pais acham que basta alimentar e vestir os seus filhos, dar educação escolar e os seus filhos assim vão crescer bem diante de Deus? Mas isto é um erro que cometem. O mais importante é a educação de caráter dos filhos no temor de Deus. Ó pais, não vos deixeis governar pela opinião do mundo. Não trabalheis para alcançar a sua norma. Decidi por vós mesmos qual seja o grande objetivo da vida e então empenhai todo o esforço para atingir esse objetivo. Não podereis impunemente descuidar o devido preparo de vossos filhos. Seus defeitos de caráter publicarão vossa infidelidade. Os males que deixeis passar sem corrigir, as maneiras ásperas, rudes, o desrespeito e a desobediência, os hábitos de indolência e desatenção, trar-vos-ão desonra para o nome e amargura à vida. Não tenhamos dúvidas, meus amados,
que grande parte da maioria dos defeitos dos caráteres dos nossos filhos é por culpa de nós pais. Mas muitas vezes queremos justificar que um ou outro dos nossos filhos já nasceu com um caráter impaciente, rebelde. Mas essa impaciência e essa rebeldia foi grandemente desenvolvida por causa dos pais. E muitas vezes por causa da mãe, quando ainda tinha o seu filho no ventre, devido aos seus hábitos maus de intemperança, à sua falta de controlar as suas emoções, e tudo isso é passado em grande parte para o filho que se encontra no seu ventre. O destino de vossos filhos está em grande parte em vossas mãos. Se deixardes de cumprir vosso dever, podereis colocá-los nas fileiras do inimigo e torná-los agentes seus na derrota de outros. Por outro lado, se fielmente os instruirdes, se em vossa própria vida lhes apresentardes um exemplo pio, podereis levá-los a Cristo e eles, por sua vez, influenciarão outros e assim muitos poderão ser salvos por meio de vós. Pais e mães, reconheceis a importância da responsabilidade que sobre vós pesa? Reconheceis a necessidade de resguardar vossos filhos dos hábitos negligentes, desmoralizadores? Só permiti que vossos filhos formem amizades que tenham boa influência sobre o seu caráter. Então, quão importante é que nós possamos também escolher as companhias dos nossos filhos, que não nos destruam o seu caráter. E aqui estamos muitas vezes a falar também de familiares, que podem influenciar negativamente o caráter dos nossos filhos. Não nos esqueçamos que as crianças são como uma esponja, que absorvem tanto o bem como o mal. Não permitais que estejam fora da casa à noite, a não ser que saibais onde estão e o que fazem. Se negligenciastes ensinar-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, comecei imediatamente a cumprir o vosso dever. Assumi vossas responsabilidades e trabalhai para o tempo e a eternidade. Não deixeis passar nem um dia mais sem confessar a vossos filhos a vossa negligência. Dizei-lhes que pretendeis agora fazer a obra designada por Deus. Pedi-lhes que convosco lancem mão da reforma. Se nós vamos, por exemplo, pregar o Evangelho, com quem é que nós devemos levar connosco? Os nossos filhos. Pois as crianças repetem e ouvem aquilo que veem. Devemos então ensiná-las desde pequenas a pregar também o Evangelho. Fazei esforços diligentes para remir o passado. Não permaneçais por mais tempo no estado da igreja de Laodiceia. Em nome do Senhor, rogo a toda a família que mostre suas verdadeiras cores. Reformai a igreja que está em vossa própria casa. Ao cumprirdes fielmente vosso dever em casa, o pai como sacerdote da família, a mãe como sua missionária, estareis a multiplicar habilidades para fazer o bem fora do lar. Ao aproveitardes vossas faculdades, tornar-vos-eis mais capacitados para trabalhar na igreja e vizinhança, ligando os filhos a si e a Deus, os pais, as mães e os filhos tornam-se coobreiros de Deus. Necessitamos todos então de uma reeducação, meus irmãos, a verdadeira educação. À semelhança dos judeus nos dias de Cristo, muitos hoje ouvem e creem, mas não estão dispostos a subir à plataforma da obediência e aceitar a verdade como é em Jesus. Receiam perder vantagens mundanas. Sua mente concorda com a verdade, mas obedecer significa erguer a cruz da abnegação e do sacrifício e deixar de confiar no homem e fazer da carne o seu braço. E se afastam da cruz. Poderiam sentar-se aos pés de Jesus, aprendendo diariamente daquele ao qual conhecer devidamente é a vida eterna, mas não estão dispostos. Muitos pais sabem que devem fazer uma verdadeira reforma na educação dos seus filhos, mas sabem que isto requer muito esforço e, para cauterizarem a sua consciência, dizem que o farão mais tarde.
E isto também é uma condição de mornidão. E o mais triste é que estas pessoas que não mudam o seu caráter neste aspecto incorrerão em levar os seus filhos à perdição. E esses pais acabam também por abandonar o verdadeiro convite da testemunha fiel e verdadeira. Todo aquele que é salvo deve renunciar a seus próprios planos, a seus projetos ambiciosos, que significam glorificação pessoal e seguir aonde Cristo conduz. O entendimento precisa ser submetido a Cristo, a fim de que o limpe, refine e purifique. Temos então aqui esta pergunta: sou eu um laodiceano do sustento próprio? E vamos resumir então aqui isto em alguns pontos. És um laodiceano se não tens zelo pela obra do Mestre. Não participas nesta luta e intercessão. És indiferente e negligente. Não te preocupas. Não procuras ajudar-te a ti próprio. Ages por sentimentos, não por princípios e fé. Não aceitas mudar todos os pontos da tua vida, do caráter. Não queres renunciar ao teu orgulho, ao teu amor pelas modas mundanas, à tua conversa vã e frívola. Não visitas as viúvas e os órfãos nas suas aflições e não os ajudas com os vossos recursos. És um laodiceano se deixas o servo de Deus retirar-se sem o ter ajudado a satisfazer as suas necessidades temporais. És indiferente às necessidades do obreiro. Negligencias a pregação sobre culpa, erro e pecado como parte da mensagem a Laodiceia. Não é uma mensagem branda. Os ministros não devem pensar que possuem certas ideias progressistas admiráveis e que, a menos que todos as recebam, serão deixados de lado. Quando te calas, quando se introduz no meio deles coisas novas e estranhas, coisas que confundem o povo e não lhe proporcionam fortaleza. És um laodiceano se, na qualidade de obreiro, não tens respeito pelos teus irmãos. Se estás pronto a abandonar o teu posto quando os teus interesses pessoais e mundanos os exigem. Qualquer pessoa que, pelo poder das suas próprias resoluções e pelo seu próprio poder intelectual unido à ciência ou a um suposto conhecimento, acredita que pode iniciar uma obra que conquistará o mundo. Se o amor a Cristo está extinto, o amor por aqueles por quem Cristo morreu será degradado. Se não és um bom mundano, tampouco és um bom cristão. És um laodiceano se, sendo pai ou mãe, dedicas a tua atenção a coisas triviais e depois alegas que não tens tempo para obter as informações necessárias que te permitiriam instruir corretamente os teus filhos. Pensais que é suficiente alimentá-los e vesti-los aos teus filhos. Deveis também tentar desenvolver a sua força mental e encher os seus corações com princípios justos. Permitis que os vossos filhos entrem em contacto com pessoas que não sejam aquelas que exercerão uma boa influência no seu caráter. Estás mentalmente de acordo com a verdade, mas não estás disposto a praticá-la. Não deixas os teus próprios planos, os teus projetos ambiciosos e de autoglorificação e seguis a Cristo. Se não houve mudança no teu caráter à semelhança de Cristo desde que entrastes ao seu serviço, tu és morno, meu irmão. Existem pessoas que contam a sua experiência de como aceitaram a mensagem e, ano após ano, voltam a contar essa mesma experiência. E os anos vão passando e continuam sempre a contar a mesma experiência do passado, de como Deus atuou. Mas o problema aqui é que não houve mais experiências e falam sempre a mesma experiência, aquela que tiveram no passado. E não houve mais testemunhos. Este é também um estado laodiceano. Nós devemos sempre estar a ter novas experiências na nossa vida. Quando isto não ocorre, é porque não houve mais transformações no nosso caráter. O nosso testemunho é diário.
de como o nosso Senhor tem nos ajudado a alcançar a norma da sua justiça. É um facto que o termos testemunhos do passado são realmente poderosos, mas quando não sucedem outros testemunhos na nossa vida, isto significa que estagnamos e que não deixamos a porta aberta para que o Senhor continue a operar no nosso caráter. Um conselho aos ministros. Este slide não tem a ver aqui com nada do Espírito de Profecia nem com a Bíblia. São palavras nossas que achamos que por bem colocá-las aqui. Contudo, estas mesmas têm o aval daquilo que já dissemos e que tivemos a estudar. E são então como que um guião. O propósito de um discípulo de Cristo é fazer mais discípulos para o Mestre, não entrarmos no serviço de Deus para viver à custa dos irmãos. Antes seguimos o exemplo de Cristo. Devemos treinar os grupos de sustento próprio para proclamarem a mensagem por si mesmos. Desta forma, podemos continuar a abrir novos campos onde o Senhor nos chamar. Claro que sem negligenciar os campos existentes, bem como procurar novos talentos que adiram ao trabalho na vinha do Senhor. Um obreiro ou grupo que entra no movimento acreditando que só deve se reunir todos os sábados para adorar, está, na verdade, professando uma fé morna. Se acreditamos professar a verdade presente sem ter em nossos planos criar institutos, escolas ou editoras para difundir rapidamente esta mensagem, é porque esquecemos o testemunho da testemunha fiel e estamos no estado de Laodiceia, pelo qual seremos lançados fora como a escória que é purificada pelo fogo da provação. Um discípulo de Cristo que não esteja disposto a deixar tudo por amor do Mestre verá a porta da salvação demasiado estreita. Devemos ser um exemplo de caráter para os nossos irmãos, mostrar misericórdia para com os necessitados e ajudá-los como Cristo fez. Uma fé viva é aquela que é exercida. Esta é uma declaração que nós chegamos. Não é inspirada, mas achamos por bem realçar estes pontos convosco. Voltemos agora ao que nos diz a mensageira do Senhor. Quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. Acenda-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. A obra que nos foi confiada é importante e nela se precisam homens sábios, abnegados, homens que compreendam o que significa dedicar-se a desinteressados esforços para salvar almas. Não há necessidade do serviço de homens mornos, pois homens tais Cristo não pode usar. Necessitam-se homens e mulheres cujo coração se comova ante o sofrimento humano e cuja vida dê prova de que estão recebendo e comunicando luz, vida e graça. O nosso principal objetivo é zelarmos pelas coisas que Deus comprou. E isso é a salvação das almas. Se esse não é o nosso principal objetivo, então nos encontramos numa situação de tremenda mornidão. Vamos ao último ponto do nosso estudo de hoje. O conselho do Mestre. A fé e o amor são as verdadeiras riquezas. O ouro puro que a testemunha verdadeira aconselha os mornos a comprar. Por mais ricos que sejamos em tesouros terrestres, toda a nossa riqueza não nos habilitará a comprar os preciosos remédios que curam a doença da alma chamada mornidão. A inteligência e as riquezas da terra eram impotentes para remover os defeitos da Igreja de Laodiceia ou remediar-lhes a deplorável condição. Eram cegos, não obstante achavam que estavam bem. O Espírito de Deus não lhes iluminava a mente e não percebiam sua pecaminosidade. Não sentiam, portanto, necessidade de auxílio.
Estar sem as graças do Espírito de Deus é realmente triste. Mais terrível condição, porém, é estar assim destituído de espiritualidade e de Cristo, e ainda buscar justificar-nos dizendo aos que se sobressaltam por nós que não necessitamos de seus temores nem piedade. Terrível é o poder do engano próprio na mente humana, que cegueira, tomara a luz por trevas e as trevas por luz. A testemunha verdadeira aconselha-nos a comprar dele ouro provado no fogo, vestidos brancos e colírio. O ouro aqui, recomendado como tendo sido provado no fogo, é fé e amor. Ele enriquece o coração, pois foi limpo até tornar-se puro, e quanto mais é provado, mais intenso é seu brilho. A vestidura branca é a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Esta é, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que somente pode ser comprada de Cristo por uma vida de voluntária obediência. O colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a discernir entre o mal e o bem e detectar o pecado sob qualquer disfarce. Deus deu à sua Igreja olhos aos quais requer dos crentes que usam com sabedoria, para que vejam claramente. Muitos, porém, se pudessem, tirariam os olhos da Igreja, pois não quereriam que suas ações viessem à luz para não serem reprovados. O colírio divino comunicará clareza ao entendimento. Cristo é o depositário de todas as graças. Ele diz: aconselho-te que de mim compres. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. E terminamos com este último slide. O morto, frio cumprimento do dever, não nos faz cristãos. Devemos sair do estado de mornidão e experimentar conversão real, ou perderemos o céu. Meus amados, este foi um estudo breve sobre o estado de Laodiceia, que também pode existir dentro do nosso movimento estando próprio, da Igreja que o Senhor chamou para dar o último chamado ao mundo, para dar o alto clamor. Mas esta Igreja tem que ser provada, e todos nós seremos sacudidos, e Deus continuará a revelar-nos a luz que sempre existiu ao longo de todas as épocas. Mas muitos de nós não estamos dispostos a fazer mudanças e reformas nas nossas vidas, porque vai contra a nossa própria opinião. Muitos de nós temos uma opinião de como se deve levar a obra de Deus, mas o método de trabalho deve ser apoiado pelo céu em todos os ramos e em todas as formas, e não de acordo com aquilo que nós achamos. Temos que aceitar os métodos que Deus dispôs para que nós trabalhemos, mesmo que não seja da forma como nós gostaríamos. E por isso, Deus muitas vezes nos humilha para que possamos entender que necessitamos de ser corrigidos, que necessitamos de sair a outros campos e provavelmente desenvolvermos outros ramos da obra, dos quais nós muitas vezes não desejamos, porque muitas vezes achamos que não foi esse o dom que Deus nos deu. Mas também necessitamos de ser provados nesses ramos da obra do Senhor. Necessitamos de depender completamente de Cristo para estarmos aptos a trabalhar aonde o Senhor nos conduzir. O desejo que devemos ter no nosso coração deve ser: Senhor, prova-me, prova o meu caráter para que ele seja refinado e que cada vez mais possa refletir o teu caráter. Não devemos já sentir-nos satisfeitos com o que temos conseguido, pois o Senhor tem sempre algo mais para desenvolvermos no nosso caráter. Devemos caminhar sempre para atingir o ideal, que é refletirmos o caráter de Cristo e termos a sua mente, e assim estarmos capacitados para darmos a mensagem do alto clamor. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos, e até ao nosso próximo estudo.